dessa casa, que vai falar hoje para nós. Ele quer até o púlpito, olha. Preciso disso aqui, cara. Não é qualquer um, é um cara assim, excepcional. Bonito. Ele tá solteiro, sempre à procura. É um cara. Ele trouxe um sermão escrito aqui, são 20 páginas rápidas. 24. Tá, poxa. Não, sacanagem. Vamos lá. Morar aqui. Principalmente. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor levantou o Jonatas para falar com a gente hoje. Obrigado porque foi o Senhor que passou para ele a mensagem que o Senhor quer passar para a gente. Que nós possamos ter o coração acalmado, a mente calma, para escutar e entender o que o Senhor quer falar. Amém. Que ele não fale por ele, mas consiga falar em nome do Senhor, para o glória do seu nome. Amém. Amém. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Fala, Finger, Tatá. Gente, é um motivo de muita alegria voltar a pregar aqui depois de um tempo. E não somente isso, motivo de alegria poder pregar hoje. Estou vendo caras novas, sejam bem-vindos mais uma vez. Outros que há muito tempo não vinham, muito obrigado por terem vindo. Edilson, que estava viajando, parabéns pelo concurso, Deus abençoe. Deus te dê graça para continuar nessa. Muito bom ver vocês. Nossa, tia Virginia, que legal. Gente, é um prazer. Tatá, Finger, estou feliz demais. Feliz mesmo, Deus ouvindo nossas orações. E antes de começar, eu queria falar que eu estou morrendo de fome. Então, eu não comi a tarde inteira. Eu não sei. Não foi um jejum forçado. Então, não pensem que eu estou sem comer porque eu estava me consagrando para a palavra. Infelizmente, eu não cheguei a esse nível ainda. Então, se eu desmaiar, também não pensem que é por poder. A verdade é fome. Que o negócio está bravo aqui. Falta poder, na verdade. Pois bem, gente, fui convidado para trazer a palavra. E eu queria trazer para vocês um tema que está muito pertinente no meu dia a dia essa semana, no meu coração, nas minhas leituras bíblicas, nas minhas devocionais. É um tema que normalmente a gente não ouve muito, talvez, porque é um tema muito intrincado, e eu queria trazer para vocês somente um pedaço disso. A discussão é muito maior e o nosso estudo tem que ser muito mais dedicado a essas questões. Mas antes de eu entrar no tema, eu queria só fazer uma recapitulação com vocês, com o que de fato é o Evangelho e como ele se revelou na história da humanidade, para que a gente possa fazer um link com o nosso tema. Eu coloquei aqui como tema, não tem título, assim, não é sermão, é só para a gente se mapear, né? Eu coloquei assim como tema, Lei, Liberdade e Escravidão. Olha só, a gente discutiu esse tema lá no departamento na terça, e foi muito bom, graças a Deus. Então tá, em miúdos, Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, Deus cria árvores, plantas, animais, sol, lua, lumiares, cria tudo e cria o ser humano. E diferentemente do mundo que é bom, Deus disse que o ser humano é muito bom. Por que muito bom? Porque herda do próprio Deus, que nós chamamos de imagem e semelhança do Senhor. Deus criou o homem do barro, forma, sopra em suas narizes o fôlego de vida e faz com que esse homem tenha características que ninguém mais na criação tem. Muito bem. O homem tinha um privilégio em relação com Deus. O homem dominava a criação. Na verdade, foi feito para dominar, criar cultura, trabalhar, ter filhos, encher a terra. E nós sabemos muito bem dessa história que é descrita em Gênesis, os 3 primeiros capítulos. Pois bem, a questão é que existe um ponto crucial na história da humanidade e na história bíblica, que é a queda, o pecado. O homem peca. O homem transgride a lei de Deus porque desobedece o que Deus ordenara. Vocês sabem muito bem o que acontece. E nessa queda, a Bíblia deixa claro que nessa queda, não só Adão peca, mas toda a humanidade peca em Adão. A Bíblia vai falar, por exemplo, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos, portanto carecem da glória de Deus. A Bíblia vai falar que como por um homem entra o pecado no mundo, em Adão, por um homem também, em Jesus Cristo, entra a graça, a salvação no mundo. Nós sabemos disso. A questão
questão é que na queda, no pecado de Adão, diferentemente daquilo que normalmente nós ouvimos, que é quando o homem peca, o homem fica distante de Deus. Não somente há uma distância entre homem e Deus, mas há uma reversão do relacionamento que Deus tinha com a humanidade. Ou seja, beleza, o homem pecou, estamos distantes de Deus, precisamos de perdão, mas não só isso. Antes, nós gozávamos de um relacionamento muito íntimo com Deus. A Bíblia fala que Adão, toda a viração do dia, ia lá conversar com Deus, blá blá blá, cuidava do mundo como Deus tinha ensinado. Só que na queda, nós perdemos esse relacionamento e nos tornamos inimigos de Deus. Não é somente uma questão de distanciamento, é uma questão de reversão de relacionamento. Pense, por exemplo, em divórcio. Existem casais que se divorciam e continuam se falando, se veem no final de semana, às vezes até são amigos, saem juntos e tal. Não sei o que, às vezes quando até ficam com o outro, já é um negócio meio estranho. Mas existem divórcios, por exemplo, em que a mulher não pode olhar, nem mencionar o nome da pessoa na casa. Não diga o nome desse traste na minha casa, ele é seu pai, mas é um traste. Eu acho que mais ou menos um divórcio com Deus vai nesse sentido. Nós não só perdemos um relacionamento bom, como nós criamos um ruim relacionamento. A Bíblia vai falar, por exemplo, que nós somos inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira de Deus. Ou seja, por causa desse relacionamento que nós temos com Deus, nós estamos lascadinhos. Mas por que lascadinhos? Porque nós, desculpa a palavra, tá, gente? Mas é porque a gente agora é merecedor da ira do Senhor. Por quê? Deus, como Deus santo, não abomina o pecado. Abomina o pecado, odeia o pecado. E nós só pecamos. E agora? E mais, nós como homens agora temos uma dívida que nós não conseguimos pagar, mas nós precisamos pagar. Uma dívida com Deus. Bom, nesse item, vocês sabem o que acontece. Deus, com toda a sua misericórdia, graça, revela o seu amor mandando Jesus Cristo. Efésios 2, de 4 a 6. Rapidamente, vamos abrir para ler o que diz. Efésios 2, de 4 a 6, vai falar o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia vai falar que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lindo. Jesus abre mão da sua glória, se torna homem, vive como nós, pratica perfeitamente a lei do Senhor, morre por nós, ressuscita, se assenta à destra do Senhor. E agora nós, que estamos em Jesus, não somos somente não mais inimigos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. A todos quantos recebem a Jesus, passam a ter o poder de serem chamados e serem feitos filhos de Deus. E ser filho de Deus é o quê? É ser alvo do amor que Deus tem pelo seu Filho. Se antes Jesus era amado como filho apenas de Deus, gerado e não criado, agora nós em Jesus somos amados como filhos, como Jesus é amado pelo Pai. É isso que a oração de João 17, que é tema do nosso ano, vai falar. Ó Deus, que eles sejam amados, que eles saibam que sejam amados assim como eu sou amado. Então assim, essa é a nossa situação. Se estamos em Jesus, somos amados, não somos mais inimigos. E graças a Deus por isso. Esse é o Evangelho de Jesus. Porém, nesse meio termo, há muita coisa. Entre a queda de Adão e a vinda de Jesus na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo, há uma história muito grande. E eu quero me deter um pouco nessa história, porque o próprio Paulo vai falar sobre o nosso relacionamento com Jesus, se pautando num ponto muito específico dessa história. Presta atenção. O que acontece quando, nesse meio termo aí, Deus escolhe um povo. Deus se revela a Abraão, vai andando, sai da sua terra, ele vai andar da sua terra, ele vai chegar no lugar onde a terra é prometida, não sei o que, todo mundo vai nascer, não sei o que, aí o povo de Israel vai ser tomado cativo, tudo bem. Nisso tudo, a gente conhece uma parte da Bíblia muito importante, que é quando Deus dá a lei para o seu povo. Deus escolhe um povo e dá uma lei para esse povo se seguir. Uma lei que regeria não só a forma como Deus deveria ser adorado, a parte religiosa da vida de Israel,
trataria também da vida social de Israel, como o povo deveria obedecer aos mandamentos em relação a assassinato, em relação a julgar o próximo, essas questões da nossa sociedade, questões éticas. E também uma lei que a gente chama de lei moral, que é o que Deus instituiu para que o povo fosse como ser humano. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Anchimista, que é a confissão de fé que a gente da Igreja Presbiteriana aceita como a interpretação mais correta para esse texto bíblico, vai dividir a lei que Deus dá ao povo em três tipos de lei. Há muita discussão se de fato é assim, se de fato há esses três tipos de lei, se não é só uma lei e tal. A questão é que eu quero trazer isso aqui à tona, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que nós somos libertos da lei, e não é libertos de toda a lei. E é por isso que é bom fazer essa diferenciação, para que a gente possa entender muito bem o que Paulo está falando. Então assim, como eu tinha dito, lei civil, em que o povo de Israel era instruído a como lidar com as questões relacionadas à vida na nação hebraica. A lei religiosa, que representava a lei levítica do Velho Testamento, ou seja, a lei que prescrevia os sacrifícios, a lei que prescrevia os símbolos cerimoniais, aquela lei que tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontava para o Messias. Por exemplo, o autor de Gálatas, Paulo, vai falar no capítulo 3, 24, de que essa lei era um aio para nos conduzir a Cristo. Então o tabernáculo, o templo, os levitas, os sacerdotes, todos eles tinham um papel como pode dizer? Ai Jesus, tem uma palavra. Direcionar. Não é direcionar, conduzir. Nos conduzir aqui de alguma maneira. Deixa eu falar dessa palavra, exatamente. Então o que acontece? Esses objetos, essas instruções serviam como uma mediação entre Deus e o mundo, e os homens. E a lei moral, que representa o quê? Que representaria a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento, aos seus deveres, por exemplo disso, aos 10 mandamentos. Não matarás, não vai furtar, não vai olhar a mulher do próximo, não vai guardar o dia de sábado. São leis relacionadas à nossa forma de viver eticamente, que perpassam contextos culturais, que perpassam modismos históricos. Então, coisas que permanecem. Por exemplo, olha que interessante, o autor do Tiago 25 vai falar o que dessa lei? Que aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei de liberdade, e nelas persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nesse sentido, a lei não é ruim, é uma lei perfeita. É por ela que nós vivemos, é por ela que nós instruímos os nossos passos, é por ela que nós fazemos aquilo que Deus quer que nós, como seres humanos, façamos na terra. Perfeito. Entendido essa separação que é feita na doutrina da lei? Interessante, beleza. Então tá. Tendo esse entendimento como pano de fundo, do que Deus fez na história, através de Jesus, a queda, a lei que Deus dá para o povo, para que o povo siga e caminhe como nação, como povo de Deus, eu queria que a gente lesse o texto que é o texto do nosso estudo de hoje, que é o texto de Romanos 6, de 8 a 22. Romanos, uma carta muito bonita, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das minhas preferidas, mas não é a minha preferida, diferentemente da maioria dos calvinistas. Romanos 8. Romanos 6. Antes de nós lermos esse texto, é importante dizer que, sobre a lei moral, há um atributo muito importante. A Bíblia vai falar em Gálatas 3,10 que todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A Bíblia vai mostrar para a gente que nós não somos pecadores porque pecamos, mas que nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, quando nós caímos em Adão, nós temos agora um desejo intrínseco de estar longe do Senhor e de fazer aquilo que Deus odeia. Não o contrário, não é porque nós fazemos isso que nós nos tornamos pecadores. E quando nós nos submetemos à lei de Deus, nós percebemos que nós não conseguimos fazer aquilo que Ele quer de nós. Então a lei é perfeita também no sentido que mostra para a gente quem de fato nós somos. Nós vamos voltar a isso mais à frente. Vamos lá. Romanos 6, de 8 a 22. É um texto grande, mas eu acho que é muito importante ler ele inteiro, né? Vamos lá?
Acompanhe comigo, por favor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos parar por aqui, por um momento. Tá, o apóstolo está falando aqui, e é importante, por isso que eu dei esse feedback para vocês do que é a lei, do que é a ação de Deus através da lei, o pecado e tal. Porque o apóstolo falando aqui, de Romanos 6, de 8 a 13, Paulo nos lembra que nós somos salvos do pecado pela graça de Jesus, e que assim, como estávamos mortos em nossos pecados, agora nós devemos estar vivos para Jesus. Beleza, isso está certo. A questão é que ele vai falar no verso 14 o seguinte, olha só: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo aqui faz um link muito interessante entre pecado e lei. Ele vai falar: olha, o pecado não exerce mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, sim da graça. O que Paulo está querendo dizer com isso? Será que ele está querendo dizer que nós estamos liberados de toda a lei? Será que não há mais obrigação alguma da gente como cristão? Será que nada mais da lei importa para nós? O que Paulo está falando aqui? Que ligação é essa entre lei e pecado que o apóstolo está falando? Bom, esse tema é muito difícil, e eu tentei trazer alguma luz a essa situação, porque é importante que a gente perceba isso. Primeira coisa, dizer que nós estamos livres da lei, como o apóstolo Paulo diz aqui, é dizer que nós estamos livres da futilidade de considerar a lei como um sistema de salvação. Como assim? Cara, sabe aquela postura que o apóstolo Paulo vai condenar em outras cartas, de que nós, quando nos apegamos a ritos que já passaram, a sacrifícios que já passaram, a datas que já passaram, nós estamos na verdade fazendo algo errado? O apóstolo vai falar, por exemplo, em Gálatas, que nós ainda estamos apegando aos rudimentos do mundo, sendo que esses rudimentos já passaram. Não é necessário mais matar um bode, não é necessário matar mais uma pombinha, não é necessário mais fazer festa de não sei o que, festa do... esqueci o nome das festas, festa da Lua Nova, festa do tabernáculo, Páscoa não precisa. Não precisamos dessas festas, não precisamos de um sacerdote como antigamente se precisava, não precisamos dos levitas, Por que não precisamos? Porque esses elementos da lei são elementos que nós chamamos de elementos cerimoniais, que foram abolidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote agora. Nós somos sacerdócio real. Não precisamos mais de ninguém ou de algo para nos ligar a Deus novamente. Jesus faz isso por nós. Então qualquer tentativa que a gente tenha e traça de estar diante de Deus através de qualquer outro subterfúgio que não Jesus Cristo é uma escravidão. E é uma escravidão fútil, porque nós não vamos conseguir. Estranho isso. Quando nós desprezamos o que Jesus faz na cruz do Calvário e nos ligamos a ritos, a rituais, a momentos, a datas, a formas, como a única maneira de chegarmos a Jesus, nós nos escravizamos também. Isso é pecado. Consegue perceber a minúcia disso? Por exemplo, se eu preciso de um pastor específico para orar por mim, porque se esse pastor não orar por mim, eu vou para o inferno. Porque só ele entende meu pecado. Porque só ele, a oração dele é muito poderosa, e a oração dele é mais poderosa que a minha, então Deus vai ver a oração dele, não a minha, e aí só Deus vai perdoar se ele orar por mim. Isso é um exemplo de escravidão da lei. Outro exemplo, olha, tem o seguinte, né?
Eu não sou idólatra, mas eu tenho uma pulseirinha que toda vez que eu orar, eu repito o que está escrito nela, e assim eu tenho mais contato com Deus. Mais algo que nós estamos colocando diante de nós e Deus, que já foi abolido por Jesus Cristo. Isso é uma das vertentes de escravidão da lei que Paulo vai estar falando nesse versículo. Outra vertente muito importante: dizer que nós estamos livres da lei é dizer que nós estamos livres de procurarmos justiça por meio das obras. É interessante que o apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, vai falar: olha, vocês são salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, justificados por meio da obra do Senhor, não pelas obras da lei. Qualquer tentativa que você trace qualquer tentativa que você trace para merecer o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, ou para ter acesso a Deus, é pecado, é escravidão. É isso que Jesus vai falar para os fariseus. É isso que o apóstolo Paulo vai falar para os judeus nas cartas de Romanos. Não, judeus, para os judaizantes na carta de Romanos. O autor de Hebreus vai falar aos Hebreus. Paulo vai falar aos Gálatas. Paulo vai falar em Efésios. Olha, a salvação é pela fé, é pela graça. Efésios, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, escravidão da lei nesse sentido também é dizer: quando eu sou escravo da minha própria prerrogativa, por minha vontade e pelas minhas forças e justiça, estar diante de Deus. Isso foi o que a igreja protestante lutou contra na reforma protestante. Justificação somente pela fé. Não precisamos pagar nenhum tipo de indulgência para papa, para padre. Não precisamos da intermediação da igreja católica, dos papas. Não precisamos da interpretação deles da lei, da palavra. Nós somos sacerdócio real e nós temos livre acesso a Deus através da fé em Jesus Cristo. Interessante. E é interessante frisar aqui, que eu acho que foi interessante, não tem muito a ver com o caso aqui, mas é um erro que nós cometemos normalmente. Como é que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Acreditando em Cristo, na vida. Eu já vi muita gente dizendo que as pessoas eram salvas pelas obras, pelo cumprimento da lei. Só que nós já vimos aqui que não há quem queira Deus. Romanos 3 vai falar isso. E de que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé, para que ninguém se glorie. Só que Cristo não estava no Antigo Testamento, morreu lá e morreu aqui. E aí, como é que faz? Será que realmente não há salvação pelas obras? Não há salvação pelas obras. A salvação do Antigo Testamento também era por meio da fé. Mas como assim por meio da fé? Cara, olha só, eu tentei fazer um resuminho aqui, vê se vocês vão entender. Se não entender, depois a gente conversa mais. Até eu às vezes fico assim, mas vamos lá. Olha só. É interessante pontuar que, diferentemente do que muitos falam, a salvação no Antigo Testamento também era pela fé, não por obras. Afinal, quem seria capaz de cumprir a lei perfeitamente a não ser o próprio Cristo? Todas as mediações do Antigo Testamento, lembra? As cerimônias, os ritos, o tabernáculo, os sacrifícios, os profetas, os reis, todas prefiguravam a mediação de Cristo, que é o mediador verdadeiro. Um exemplo, Moisés. Moisés era o mediador entre o povo e Israel, e Deus. Só que Moisés era pecador. Ele não poderia estar na presença de Deus sem perdão, ou seja, sem um mediador ao seu lado. Ele só poderia agir como mediador entre o povo de Israel e Deus, porque, de acordo com o plano de Deus, a obra de Cristo faria expiação pelos pecados de Moisés. Ou seja, os benefícios da redenção em Cristo Jesus foram antecipados a Moisés, e assim tem sido com todos os santos do Antigo Testamento. Ou seja, todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento também foi salvo por Jesus. Deus decidiu em toda a eternidade que aqueles que foram salvos seriam remidos por Jesus Cristo no futuro. É uma bênção antecipada que Deus dá ao seu povo. Ou seja, existe só um meio de salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento: Cristo. Só Cristo pode nos levar a Deus. E a salvação, ela vem representada no Antigo Testamento por um mediador, que pode ser uma pessoa, uma instituição, que fica entre Deus e os homens.
Mas nenhum dos homens pode ser salvo por obediência à lei, e sim pela fé na promessa de um Redentor. Então isso acaba com qualquer discussão. Jesus salva pela fé no Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje. Não há obra alguma que possa nos salvar. Beleza, interessante. Porém, há mais uma dimensão daquilo que eu acho que Paulo diz ser livre da lei. Dizer que estamos livres da lei é dizer que, por mais que ela nos mostre que somos totalmente pecadores, a graça de Jesus Cristo está sobre nós e por isso estamos livres da condenação que a lei nos trazia. Presta atenção. Nenhum de nós consegue cumprir a lei com perfeição. Se eu perguntar para você, por exemplo, sobre os 10 mandamentos, quem aqui nunca roubou? Nunca furtou nada? Um troco, uma moeda? Quem nunca disse falso testemunho de alguém? Quem nunca aqui matou? Mas basta odiar para matar. Droga. Jesus falou, olha, aquele que olha com ódio para o seu irmão já está o matando. Quem nunca olhou com ódio para o seu irmão? Eu acho ódio. Quer ver mais? Quem ama a Deus acima de todas as coisas? Todas. Quem ama que é o seu próximo como a si mesmo? A ponto de deixar suas próprias vontades em segundo plano para deixar as vontades da pessoa que está precisando de você? Nem sempre. Eu nem citei todos os 10 mandamentos, é difícil de cumprir um deles. Interessante, né? A Bíblia vai falar que porque nós tropeçamos em um tipo da lei, nós tropeçamos em toda a lei. Que, portanto, nós somos indesculpáveis. Não conseguimos cumprir aquilo que Deus quer de nós. Por quê? Por causa do pecado. Não conseguimos. Não conseguimos cumprir o que Jesus quer de nós. Não conseguimos servir a Deus como Ele requer. E agora? Olha o que a Bíblia vai falar em Romanos 3, 19 e 20. Olha que versículo fantástico. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A perfeição da lei de Deus vai nos mostrar exatamente quem nós somos. E quem nós somos? Senão pecadores, destituídos da graça de Deus, sem vontade de servi-lo, sem capacidade de servi-lo, sem amor pelo próprio Criador. A Bíblia nos revela assim. Então dizer que nós somos salvos da lei, nesse sentido, é dizer que por mais que a lei mostre para a gente que a gente é um lixo, e que a gente não consegue cumprir uma ordenança sequer do Senhor, ainda assim, por Jesus Cristo, nós somos livres da lei. Por quê? Porque ela não pode nos condenar mais, porque nós somos justos em Jesus. Quando Jesus morre por nós, perfeito como é, a justiça do Senhor é atribuída a nós, e a nossa injustiça paira sobre Jesus. É por isso que Isaías 53 vai falar que ao Senhor agradou moer o seu próprio filho, porque naquele momento de cruz não são somente os pregos do Senhor que o machucam, o chicote, o espinho, o escárnio. O que está diante de Deus, o que está sobre Jesus naquele momento é a ira de Deus contra toda a impunidade do pecado do mundo. É uma justiça cósmica. É um preço absurdo. É a taça da ira de Deus sobre o seu próprio filho. E por causa disso, nós podemos olhar para a lei, perceber que nós somos pecadores, e ainda assim dizer graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo eu tenho um advogado no céu. É Ele quem me justifica, é Ele quem me santifica, é Ele que me faz entrar diante da presença de Deus puro, santo. Não são os meus esforços, não é a minha intenção, não é a minha lei, não é a minha perfeição. É Cristo, somente Cristo. Então, como Paulo vai dizer que nós somos livres da lei, nós podemos pensar que nós somos livres nesse sentido também, de que ela não nos condena mais. E glória a Deus por isso. Então tá, versículo 14, nós entendemos que ser livre da lei pode representar ser livre das cerimônias e ritos que já passaram no Velho Testamento, que anunciavam a Jesus, que não são mais úteis para nós hoje. Podemos dizer que nós somos livres da pretensão de sermos salvos pela nossa própria justiça, e podemos dizer que nós somos livres da condenação da lei,
porque nós somos justificados por Jesus. Beleza, mas o resto do texto? E é o meu ponto principal, para mim é a chave aqui do nosso estudo hoje. A Bíblia vai falar a partir do versículo 15 algo muito importante para a gente, e algo que eu tenho escutado pouco. O apóstolo vai começar assim: e daí? Interessante. Tá bom, falei tudo isso para vocês, mas e daí? Qual é a aplicação disso para a gente? O que isso tem a ver comigo? E daí? O apóstolo Paulo, retórica, né? E daí? Ele vai falar, olha só, versículo 15, vamos ler juntos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E daí? O que se segue desse raciocínio? Da lei, da graça, do pecado? Por que Paulo está falando tudo isso? Qual é a conclusão de tudo isso? O que é importante no final de contas? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Traduzindo, o que Paulo está dizendo para a gente aqui hoje: não caiam na ilusão de que vocês, porque livres da escravidão do pecado e da lei, estão livres de toda e qualquer obrigação. Vocês foram comprados por sangue, não pertencem a si mesmos, mas são, como eu, Paulo, escravo daquele que vos libertou. Interessante isso. O apóstolo vai falar o seguinte: não está, estamos na graça, no sentido de que a lei do Senhor não me condena mais, então agora eu posso fazer o que quiser, né? Sou predestinado, né? Eu vou viver aí na vida louca, e aí no final das contas você salvo mesmo. É isso? De modo algum. Vocês não entenderam Paulo dizendo que a quem vocês obedecem, vocês servem? Seja do pecado para a morte, seja da justiça? O que Paulo está falando aqui? Beleza, se você obedece ao pecado, você é escravo do pecado. Nós já sabemos disso. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você obedece a Cristo, você é escravo de Cristo. Escravo de Cristo. De novo, vamos ler de novo o versículo 16, olha só. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É interessante que essa palavra servos, eu pesquisei, não sou bom no grego, mas é doulos. E a tradução mais fiel, talvez, a essa palavra seja escravo. E é interessante que NTLH, que eu odeio, traduz essa palavra como escravo. Interessante, né? São as contradições do dia a dia. Então, não sabeis que aquele a quem vocês obedecem, vocês se tornam servos, escravos? O que a Bíblia está querendo falar com isso, meu amigo? Simples e muito profundo. Você é servo de quem você obedece, ou do pecado, ou da justiça. Não há meio termo. Eu gosto muito do que o Paul Washer vai falar sobre ele. Ele fala o seguinte: olha só, a questão não é se você é ou não escravo, e sim de quem você é escravo. Não existe uma pretensão de liberdade totalmente autônoma, em que o homem se liberta, por exemplo, do pecado e não se torna servo de Deus. Não existe. Não existe o meio termo. Você pode falar: ai, que bom, agora eu sou livre do pecado, livre para pular, livre para dançar, livre para correr, né? Não é isso, cara. Quando o Paulo está falando de liberdade aqui, ele está falando de liberdade no sentido cósmico. Aquilo que me prendia a Satanás e a minha própria vontade foi retirado por Jesus Cristo, e portanto nós agora servimos de todo o coração ao próprio Cristo. Ou seja, a ideia de libertação aqui tem como consequência lógica a ideia de escravidão, só que não mais escravidão do pecado, mas sim escravidão do próprio Cristo. Isso é muito pesado, porque não
Na Bíblia, Deus vai falar que Jesus nos compra por um alto preço. Aí você vai falar, não, cara, escravo é muito pesado. Eu sou amigo de Deus, sou filho de Deus. Pô, Deus é meu paizinho, cara. Eu amo Jesus e a gente tem um relacionamento tão íntimo. Sim, nós temos um relacionamento com Deus de filiação, pai e filho. Glória a Deus por isso. Nós somos, a Bíblia vai falar, por exemplo, Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Isso não quer dizer que nós não sejamos mais servos, mas sim que nós, mesmo como servos, temos um relacionamento distinto com Deus. Nós sabemos o que nosso Deus quer, nós entendemos as suas vontades, e nós nos submetemos de coração aberto a elas. Beleza, mas nós continuamos como escravos de Cristo. Ah, meu amigo, é difícil, né? Tem a música do Bob Dylan, quando ele passou por um período de música cristã. Gente, meu inglês é péssimo, tá? Mas ele vai falar assim: mas you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You're gonna have to serve somebody. É serve ou serve? Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Interessante que o Bob Dylan entendeu o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, no final das contas, é interessante que ele fala assim: você pode ser uma patricinha, você pode ser um chefe de estado, você pode ser um músico, pode ser o que for, mas no final das contas você tem que servir alguém, ou a Deus ou ao diabo. Ponto. Não há um estado neutro de eu me sirvo. Se você se serve, você serve o diabo. É simples. É simples. É simples, mas é pesado. Porque a partir do momento que a sua vida não pertence mais ao pecado, a sua vida pertence automaticamente a Jesus. Olha, por exemplo, o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, olha, você não pertence mais a si. Por quê? Porque você foi comprado por alto preço. Em Gálatas 2, já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios 7, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Efésios 6,6, você obedece não apenas para agradar os que te observam, mas como escravo de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Romanos 6,22, que é o texto que nós estamos lendo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em o quê? Transformados em o quê? Servos de Deus. Transformados em servos de Deus. Tendes o vosso culto para a santificação e por fim a vida eterna. Minha gente, nós não podemos dizer que somos livres do pecado se não formos escravos de Cristo. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós não podemos dizer que nós fomos perdoados por Jesus e somos agora discípulos de Jesus se a nossa vida não é totalmente, integralmente dominada pelo nosso Senhor, que é Jesus. Nesse sentido, por exemplo, que os apóstolos vão se apresentar nas suas epístolas como servos de Deus. Paulo, servo de Deus. Judas, servo de Deus. Tiago, servo de Deus. Todos escravos. Todos sabiam que a vida deles não pertencia mais a eles mesmos, mas ao Senhor que os tinha comprado. Ao Senhor. Era esse entendimento, meus irmãos, que movia os discípulos de Jesus. Era essa convicção que fazia com que Paulo bradasse em alta voz: para mim, viver a Cristo e morrer é lucro. Talvez fosse esse entendimento que movia João Batista a dizer: olha, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de curvar, desatar as sandálias. Convém que ele cresça e eu diminua. Foi esse entendimento que moveu os corações da igreja primitiva a se entregarem ao martírio, porque sabiam que estavam fazendo apenas o que se esperava de um servo escravo de Deus. Olha o exemplo de Paulo, de Pedro. Diz a tradição de quando ele foi morto, ele pediu para ser morto de cabeça para baixo, se não me engano, crucificado de cabeça para baixo. E o que ele disse? Olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Por quê, minha gente?
Porque ele é escravo, ele entende que acima dele é um Deus que governa. Meus irmãos, que temor do Senhor as pessoas que são escravas de Cristo têm. Que temor. Olha o versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. É interessante notar que a nossa condição como escravo foi suplantada mediante uma aceitação graciosa do nosso coração, da nossa aceitação à doutrina. Como assim? A nossa condição de escravo de Cristo é uma condição agradável a quem é escravo de Cristo. Paulo vai falar aqui: vocês eram escravos do pecado e vocês, de maneira graciosa, alegre, aceitaram a doutrina que eu ensinei para vocês. Essa condição de escravidão agora é fruto de gratidão. Cara, eu estou feliz por ser escravo de Cristo. Eu aceito com alegria essa doutrina. Afinal, o que mais pode me libertar da escravidão do pecado se não pertencer inteiramente ao Deus Santo Todo-Poderoso? Eu me lembro de uma cena do filme O Conde de Monte Cristo. Muito interessante, foi muito bom, cara, foi muito bom. E faz muito tempo que eu assisti, gente, deve fazer uns... Peraí, eu tenho 20? Deve fazer uns 7 anos. 10 anos. Não, 10 anos. 10 anos. Assisti com meu pai, muito tempo atrás. E se eu não me engano, e agora vocês vão me perdoar, a gente está gravando se eu estiver errado. O conde lá, que não era conde ainda, ou que era conde, mas não estava na condição de conde, não sei. O mocinho da história, ele trava uma luta na praia contra um dos membros do barco lá, que estava trafegando lá e tal, para saber quem ia ficar no barco, para saber quem ia permanecer e quem ia morrer, né? E aí botam o cara e o assassino lá, frente a frente, para lutarem. Quem sai vivo, continua na prova. Quem sai morto, continua na areia, morto. E aí, há uma luta e o conde consegue tirar a espada e fica a ponto de matar o cara. Só que ele não mata, cara. Não sei se ele joga na areia, se ele joga com a espada, não me lembro da cena. Ele não mata. Aí você fica na hora, né? Putz, cara, tinha que ter matado, velho. Mata logo, é assassino mesmo. E ele não mata. E não sei se ele fala que era contra a índole dele e tal, ele faz um discursinho bonito e tal. Aí o cara, que não foi morto, fala assim: agora, ó, minha vida pertence a você. O que você quiser que eu faça, eu vou fazer. E ele se torna um servo desse cara. E aí eles continuam a viagem e tal, tipo, o cara fica rico, ele se torna tipo o que o Alfred é pro Batman, ele se torna E é interessante, porque ele fala: olha, por gratidão, você ter preservado a minha vida, eu me disponho como seu servo, como seu escravo. E é isso que Paulo está falando aqui, olha, nós aceitamos com alegria essa doutrina. Gratidão. Gratidão. Se na queda, como diz Romanos 1, o que há naquele momento é a ausência de gratidão, porque o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorifica como Deus nem dá graças. Em Jesus, a primeira coisa que acontece no meu coração é uma reversão de um coração ingrato para um coração grato. E essa gratidão é expressa na minha submissão acima de Jesus. Meu Deus! Além de ser pesada essa doutrina, ainda tem que ser aceita com alegria. Meu Deus. Está ficando cada vez mais difícil. Não bastasse isso, tem algo ainda mais. Ai, Jesus. Versículo 18. Versículo 18. Exato. De 18 a 22. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação.
Porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que Paulo está falando aqui, minha gente? É que além de a libertação do pecado ter como consequência lógica a escravidão a Cristo, e nesse sentido a vida cristã tem que ser totalmente submetida à vontade de Deus, a nossa vida como cristãos não pode ser marcada pela servidão ao pecado. Muito pelo contrário. O apóstolo João, se não me engano, na sua primeira epístola, vai dizer: olha aqui, aquele que vive na prática do pecado jamais conheceu a Deus. E é por isso que Paulo vai falar no versículo 22 que a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como libertinagem, e sim como um fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos lá, recapitulando. Primeiro, somos livres do pecado, mas necessariamente, quando livres do pecado, somos escravos de Cristo. Segundo, essa nossa submissão à escravidão é uma submissão em gratidão, uma submissão que deve ser feita em amor, porque reconhece aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E terceiro, a nossa liberdade da escravidão do pecado, ela implica necessariamente numa busca frenética por santificação e numa aspiração ainda mais frenética pela vida eterna ao lado do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo vai terminar esse capítulo dizendo o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nós devemos buscar a santificação como escravos de Cristo? Porque o salário do pecado é morte. Mas pelo contrário, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos, meus irmãos, como escravos de Cristo, ansiar a santificação, anseiar pela santificação. Aquele que não é escravo do pecado vive diligentemente buscando santidade, porque entendeu que o pecado do salário, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Bom, tendo tudo isso em vista, eu faço uma pergunta para vocês. Entendendo que Deus criou tudo, que Adão peca, que Adão todos nós pecamos, que Deus escolhe um povo para revelar o seu Salvador, a plenitude do tempo, que dá uma lei para esse povo servir, e que essa lei mostra para esse povo que ele é incapaz de servir a Deus, e que nós também somos incapazes de servir. Tendo em vista que Jesus Cristo nós temos liberdade dessa lei, porque agora não somos mais condenados por ela, mas salvos pela justiça de Jesus. E que quando nós somos salvos pela justiça de Jesus, somos não mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Eu lhe pergunto: de quem você é escravo? A minha pergunta é simples e direta: a quem nós servimos? Eu sirvo a Jesus, aleluia. Meus irmãos, se nós dizemos que servimos a Jesus, devemos viver como o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo em Gálatas, por exemplo, vai dizer: olha, tendo tudo isso em vista, já falando sobre a lei, sobre o pecado, vocês têm que fugir das obras da carne, da malícia, da maledicência, da prostituição, da inveja, do egoísmo, e buscar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. De quem você é escravo? Não há como não ser escravo, meus irmãos. Lembrem-se disso. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a minha própria carne. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo esse mundo caído. De quem você é escravo? Será que você tem, sido escravo da falta de perdão, do entretenimento fácil, dos cuidados dessa vida, dos prazeres transitórios do pecado, dos quais Abraão foge, como diz o autor de Hebreus, da prostituição? Será que você é de fato um escravo de Cristo?
Será que a tua vontade tem sido anulada para que a vontade do seu Senhor impere? Será que você pertence totalmente, sem reservas, 100% a Jesus Cristo? Será que você ama o que o Senhor ama? Será que você odeia o que o Senhor odeia? Será que você quer ser cada vez mais santo e aspira com todas as suas forças à vida eterna? Isso é ser escravo de Jesus. Meus irmãos, eu olho para mim hoje e vejo muita coisa errada. Está faltando muito. Está faltando muito para ser escravo de Jesus. E eu não poderia deixar de falar isso para vocês, mesmo percebendo em mim traços de quem ainda parece ser escravo do pecado. Eu não poderia deixar de trazer essa palavra para vocês, mesmo percebendo no meu coração desejos, vontades, aspirações mais profundas, que são frutos ainda de muita negligência de Deus. Muita negligência a Deus. E Deus nos chama hoje, meus irmãos, como um MP, como jovens cristãos, como igreja do Senhor, a nos expormos de todo o coração à escravidão. Não do pecado mais, mas daquele que nos livrou do pecado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Salmo 116, versículo 16, vai nos dizer assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O salmista, falando sobre liberdade, vai afirmar que ele é livre porque é servo do Senhor. A verdadeira liberdade que nós podemos ter, meus irmãos, e prestem bem atenção nisso, é a liberdade de servir a Jesus e de ser escravo de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque em Cristo nós estamos sendo exatamente aquilo que Deus nos criou para ser, vivendo a plenitude do que é ser um ser humano de verdade. Assim como o peixe não pode servir fora d'água, não adianta. São necessárias estruturas que garantam essa liberdade. Não é na droga, não é no álcool, não é no sexo, meus irmãos, não é na prostituição, não é no medo do futuro, não é na acumulação de bens materiais. Estou falando isso para mim, gente. Não são por essas coisas que nós nos tornamos livres, autônomos. Não. Ser livre de fato é ser totalmente escravizado por Deus. Que paradoxo tremendo. Meus irmãos, de quem nós somos escravos? Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te peço perdão se eu falei alguma coisa que está errada ou que não deveria ter sido dita. E também, ó Deus, te agradeço porque o mesmo Deus de ontem será hoje e será eternamente. O mesmo Deus que foi poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos é poderoso para ressuscitar nossa natureza pecaminosa e nos transformar numa pessoa totalmente parecida com Jesus. Eu quero pedir perdão, Deus, porque por mais que eu tente ser Deus de fato, teu escravo, eu percebi em mim tanta coisa errada, Deus. Egoísmo, malícia, vontade de ganhar dinheiro e ser o cara mais rico, mais poderoso dessa terra. Me esqueça, Deus, de tantas ordenanças do Senhor. Me esqueça, Deus, de que na verdade minha vontade tem que ser anulada, porque um escravo é aquele que não pertence mais a si mesmo, mas ao seu Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito que é poderoso para nos transformar em uma nova criatura, que o Senhor olhe para o nosso coração hoje, que o Senhor perceba em nós o que há de errado e transforme-nos segundo o teu poder. Nós
confessamos a Ti os nossos pecados, a nossa fraqueza, a nossa mediocridade, a nossa ainda, Deus, permanente fuga do Senhor. E clamamos ao Senhor que nós tenhamos um pensamento como o apóstolo Paulo tinha, de que o nosso viver era para Cristo e que para nós morrer era lucro, porque estaremos com Jesus. Ó Deus, nos torne escravos do Senhor de verdade. Me torne escravo do Senhor lá na minha faculdade, Deus, onde eu tenho tanta vergonha de falar do Senhor. Me torne escravo, Deus, na minha casa, quando eu trato minha irmã, Deus, é minha mãe, de maneira tão ruim. Me torna, Deus, escravo do Senhor quando eu olho para o meu futuro e não penso apenas, ó Deus, no meu futuro, no meu possível casamento, no meu possível emprego, mas miro, ó Deus, a Tua vontade como meu Senhor para a minha vida. Ó Deus, me ajuda a ser escravo no momento que eu só olho para o meu próprio umbigo. Ajuda a gente, Pai, nós precisamos do Senhor. Clamamos a Tua intervenção, porque nós sabemos que o Senhor escuta a nossa oração e que o Senhor pode transformar as nossas vidas hoje. Transforma a nossa MP, Deus, em uma mocidade que é escrava de Jesus. Transforma a nossa igreja, Deus, como uma igreja que é conhecida, não como a igreja de todas as idades, não como a igreja, ó Deus, onde todos são felizes, não na igreja, ó Deus, onde é pastoreada por um mesmo pastor há 20 anos, não, ó Deus. Não pela igreja assim, não pela igreja assado. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja que é escrava do Senhor. Que o nosso conselho seja conhecido como um conselho que é escravo do Senhor. Ah, Deus, que a UPA, que a UCP, que a UPH, que a SAF, ó Deus, que a UMP, que nós sejamos de fato escravos de Jesus. Para que a nossa vida não seja mais vivida para nós mesmos, mas para aquele que nos libertou do pecado. Em nome de Jesus, ó Deus, essa é a nossa oração. Amém. Obrigado. Você não escrito aí. Gente, tá tarde já, mas eu queria ainda pedir uma coisa pra gente. Realmente é uma luta grande ser escravo de Cristo e abrir mão de tanta coisa que a gente quer fazer. Mas a gente não está sozinho. É legal porque Deus promete e envia o Espírito Santo para estar com a gente. E Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos lembra das palavras de Cristo. E Ele também instituiu uma igreja. Ele fez comunhão entre os santos. Ele não fez cada um ser crente sozinho, se virar problema seu, mas Ele colocou a gente junto aqui para poder não precisar sofrer sozinho. Eu queria pedir para a gente ter 5 minutos de oração. Que você encontrasse alguém aqui do lado. Eu não sei se vocês querem fazer com quem vocês conhecem ou com quem vocês não conhecem. Perguntar se a pessoa está bem, eu acho que é uma pergunta que a gente esquece às vezes, assim, mas se importando com a resposta. Você está bem? Estou bem, você está bem. Eu vi isso, a gente foi num luau ontem e eu vi isso muito claramente, assim, porque todo mundo que você pergunta se está bem, a pessoa responde sim, mas se você pergunta de novo assim, você está bem? Se importando, eu vi ontem muita gente falar que não, eu pedi oração, então que você seja sincero na pergunta e seja sincero na resposta. Tenha 5 minutos para orar uns pelos outros, pode ser? Amém. Bora, galera.